This is not a time to be complacent. That's why I'm running for re-election. Depois de algum suspense, o presidente americano Joe Biden quebrou o silêncio e confirmou que será pré-candidato a mais 4 anos na Casa Branca. Em um vídeo, Biden exaltou seu trabalho no governo e disse que ainda há muito a ser feito, mas ele começa a corrida com a desaprovação em alta e pouco entusiasmo dos eleitores. Do lado republicano, a situação é ainda menos clara. Donald Trump, favorito no partido, está encrencado com a justiça e vê alguns rivais, como o governador da Flórida, Ron DeSantis, se aproximarem no retrovisor. O governador da Flórida, Ron DeSantis, começa a ganhar força para disputar a nomeação como candidato à presidência dos republicanos. Ele foi reeleito com ampla margem em um estado crucial. O Ao Ponto de hoje discute a candidatura de Joe Biden à reeleição nos Estados Unidos. Hoje a gente conversa com o colunista do Globo, Guga Chakra, que nos conta o que esperar de uma campanha que promete ser intensa. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O episódio de 26 de abril de 2023 começa agora. Vem com a gente! Guga Chakra, bem-vindo, como sempre, aqui ao Ponto. E hoje a gente teve o fim de um mistério que, no final das contas, acabou não sendo um mistério tão grande, que é a candidatura do Biden à reeleição. Você ficou surpreso com esse anúncio ou era algo que já vinha se desenhando, na sua opinião? Oi, Barini. Oi, Carol. Um abraço dos ouvintes. Olha, era algo que já vinha se desenhando nos últimos dias ou semanas. Claro, sempre há a expectativa de que um presidente possa disputar a reeleição. Isso aconteceu com todos os presidentes na era moderna nos Estados Unidos. Então, havia essa expectativa inicial. Claro que havia questionamentos em relação à idade do Biden, mas ele acabou decidindo se candidatar. Basicamente foi anunciado que ele faria o anúncio formal. Foi o que aconteceu com esse vídeo bem curto, que foi divulgado nas redes sociais às 6 horas da manhã aqui dos Estados Unidos, da costa leste americana, inclusive 3 horas ali da manhã na Califórnia, na costa oeste. Foi questionamento em relação ao Biden que existia, a dúvida que existia em relação à idade dele, visto que ele vai ter 81 anos quando ocorrer a eleição no ano que vem. Guga, essa decisão pode ter sido influenciada pelo desempenho acima do esperado dos democratas nas eleições legislativas do ano passado? Olha, esse com certeza foi um dos fatores. Deve ter pesado do Biden. Não que tenha a questão, o ponto mais importante, mas é natural. Se o Biden se o Partido Democrata tivesse sofrido um massacre nas eleições de meio de mandato, seria mais complicado para o Biden tentar a reeleição. Talvez houvesse um movimento dentro do partido por um outro nome. Como os democratas acabaram tendo essa performance superior ao esperado, quer dizer, não perderam a maioria na Câmara, mas não por uma grande margem, uma margem muito pequena, e mantiveram a maioria no Senado. Eles ampliaram. Antes era 50-50 com votos de Minerva da Kamala Harris, agora é 51-49, quer dizer, até melhoraram a situação. Na votação geral também a performance democrata foi boa, né, diante das expectativas negativas. Então, isso com certeza foi um dos fatores que determinou a decisão do Biden, ainda que não necessariamente tenha sido mais importante. Os analistas políticos já consideram que essa foi uma eleição de meio de mandato diferente. Isso porque o histórico americano mostra que o partido do presidente sempre é esmagado nas eleições legislativas. Mas dessa vez, já está bem claro, a onda vermelha, a onda republicana, não existiu. Guga, nesse videozinho que ele anunciou essa candidatura, ele usou um clichê de políticos em busca da reeleição, que ele tirou o país do abismo, mas que ainda há trabalho a ser feito. Tem um ano e meio à frente, um pouco mais de um ano e meio de mandato pela frente, mas já dá para estabelecer algum dos legados que o Biden deixou até agora? Legal no sentido que ele vai deixar. Ele deixa alguns pacotes interessantes na área de infraestrutura, de meio ambiente. No longo prazo, a gente vai saber
o que se alcançou com esse legado. A economia americana, nesse momento, há uma inflação em queda, mas ainda bem acima do normal, mas falta muito tempo até a eleição, a gente não sabe como vai estar lá. A mesma coisa vale para a taxa de desemprego, que está ali nos patamares mais baixos, desde que o homem chegou à Lua, mas ainda assim a gente não sabe como será o cenário na época da eleição, então é difícil estabelecer um legado em relação à economia. E, claro, o principal seria ter derrotado, né, o Donald Trump, o que muitos aqui nos Estados Unidos viam como uma ameaça à democracia. O problema é que isso deixará de ser legado se o Trump for o candidato republicano e derrotar o Biden. Então, é complexo. E, para completar, tem a questão da guerra da Ucrânia. Ainda é cedo, falta 1 ano e meio, dependendo de como terminar esse conflito, se é que vai terminar antes do fim do mandato do Biden, também será outro legado. Mas ele deixa, em relação à guerra da Ucrânia, já um legado importante, que foi conseguir fazer renascer a OTAN, né, que estava enfraquecida. O Macron chegou a dizer que tinha morte cerebral, o Trump era um grande crítico, e agora a OTAN está mais forte e conseguiu, inclusive, se expandir com a inclusão da Finlândia, talvez futuramente da Suécia também. Tem os obstáculos impostos pela Turquia, mas a Finlândia por si só já é um avanço, e a gente vê que a Aliança Ocidental se reergueu nessa guerra da Ucrânia. Então esse é um legado, eu diria que é um legado muito importante do Biden. O Biden tem sido muito questionado pelos republicanos em relação a alguns gastos com países aliados, né, Guga? Por exemplo, com a Ucrânia, já foram mais de 70 bilhões de dólares em assistência aos ucranianos desde o ano passado, e com a OTAN em geral. Ao contrário de anos recentes, a política externa pode ser um tema relevante para a campanha, na sua opinião? Pode ser, com certeza, um dos temas mais importantes. Essa ajuda militar, bom, primeiro começando pelo valor, né? De cerca de 70 bilhões, ou até mais do que isso são 2 décadas de ajuda militar a Israel, que era quem recebia a maior assistência dos Estados Unidos até a eclosão da guerra da Ucrânia, só para ter a dimensão do que é. Então os republicanos questionam, falam que o Biden está mais preocupado com as fronteiras da Ucrânia do que com a fronteira dos Estados Unidos, e deveria gastar esse dinheiro mais aqui em questões domésticas americanas e não na guerra. E isso levará a questionamentos dependendo de como terminar o conflito. Eles vão chegar no debate e falar para o Biden, olha, você continua gastando todo esse dinheiro com a Ucrânia, mas no campo de batalha não mudou muito. Quando tiver um cessar-fogo não vai ser muito diferente agora. Será que não teria sido melhor ter pressionado por um cessar-fogo antes, no começo do conflito, já que a Rússia é uma potência nuclear e é muito difícil, quase impossível derrotar? Então vai depender muito de como estiver o conflito em relação à Ucrânia. Em relação à China, o mesmo problema, a gente não sabe como vai estar a relação com a China daqui a 1 ano e meio, especialmente no que diz respeito a Taiwan. Eu acho que os temas China e Ucrânia serão importantes, sim. Já o Oriente Médio perdeu um pouco de força, talvez façam críticas um pouco ali, dependendo do cenário, como tiver o Irã, daqui a 1 ano e meio, mas perdeu força. O foco mesmo realmente estará na China e na Rússia. Além dessas críticas na política externa, tem uma questão interna do Biden, que são os baixos níveis de aprovação, que são parecidos com os de Trump, e também os americanos não parecem muito dispostos a elegê-los mais uma vez. Isso pode ser um desafio logo no começo da campanha do Biden? Pode. Hoje em dia é difícil o presidente ter uma aprovação muito grande nos Estados Unidos, embora o Biden até tenha tido, no começo do mandato dele, piorou a partir do fiasco do Afeganistão, mas é complicado, é um país completamente polarizado. Nos anos 90, tinha muitos republicanos que gostavam do Clinton, assim como nos anos 80, havia os democratas eleitores do Reagan, isso acabou. Mas, de qualquer forma, é ruim para o Biden entrar com uma aprovação baixa. Se o Trump for o candidato, o mesmo cenário ocorre com o Trump. Claro que o Trump tem, nesse sentido, um pouco mais de vantagem, porque não existe ninguém que é fanático pelo Biden, né? Mas existem muitas pessoas que são fanáticas pelo Donald Trump.
Então, ele tem essa capacidade de energizar a base dele, que o Biden terá mais dificuldade. Insisto, se o Trump for candidato republicano, tem uma primária pela frente, e a gente sabe que em primárias tudo pode acontecer, né? A eleição de 2008 foi Obama contra McCain, não Giuliani contra Hillary, assim como Jeb Bush não foi candidato em 2016 pelo Partido Republicano, e há uma série de casos na história americana de favoritos em primária acabarem perdendo. O Trump é o favorito, mas ainda está aberto. Guga, uma das pré-candidatas democratas, a escritora de autoajuda Marianne Williamson, reclamou que o partido não planeja fazer qualquer debate, seguindo uma espécie de tradição em presidentes em busca da reeleição. Diante desses baixos números de aprovação, inclusive entre os democratas, você acredita que haverá uma disputa interna pela indicação? Olha, não entrou nenhum candidato considerado sério. A Marianne Williamson, ela não é uma política, ela não é levada a sério como concorrente, assim como o Robert Kennedy Jr., filho, tem sobrenome, né? Ele é filho do Bob Kennedy, que foi secretário da Justiça, do próprio irmão, sobrinho e o Robert Kennedy Jr. é sobrinho do John Kennedy. Mas ele é uma figura que acredita em uma série de conspirações e é anti-vacina. E não é só a vacina da Covid, ele é contra a vacina da polio, qualquer vacina. Apesar do sobrenome, não é uma figura séria. Ele até recebeu endosso, né? Ele até recebeu endosso de alguns nomes do setor antivacina, né? Ele não... Assim, entra, mas não dá para um incumbente como o Biden concorrer. Então, por enquanto, ele não tem nenhum opositor dentro do Partido Democrata que o ameace. Por exemplo, o Carter teve o Ted Kennedy, curiosamente, tirou do Robert Kennedy, mas o Ted Kennedy era senador, era Kennedy, era ali no momento que os Kennedys ainda tinham uma força política muito grande, mas especialmente por ser um senador respeitado. Ele disputou com o Carter e isso até afetou, enfraqueceu a candidatura do Carter. Não é que tenha sido determinante para a derrota, determinante com certeza foi a questão dos reféns no Irã, na embaixada americana no Irã, e também o carisma do Reagan, de uma certa forma, mas pesou contra o Carter. Os democratas, assim, o establishment democrata dificilmente vai lançar alguém contra o Biden nesse momento. Você teria candidatos até com força, como a Gretchen Whitmer, governadora de Michigan, seria um nome forte. Não vai entrar o Bernie Sanders também dessa vez, não vai entrar. Você tem a senadora Elizabeth Warren, mas ela não vai entrar provavelmente contra o Biden. Seriam essas figuras. O Mayor Pete Buttigieg também não vai entrar, ele é secretário de transporte do Biden, então acaba ficando mais livre a pista democrata para o atual presidente. A gente já viu alguns comentários de republicanos dizendo que essa pista livre e o próprio status de Biden, muitos mencionam a idade do atual presidente como um fator de facilitação para o retorno dos republicanos à Casa Branca. Isso daí tem algum fundo de verdade nesse momento? Tem, sim. A idade assim, se Biden tivesse 65 anos, 70 anos, 50 anos, era natural que ele concorresse à eleição. Como todos concorreram, tirando o Lyndon Johnson, complexo, que ele foi eleito como vice, assumiu o mandato, cumpriu o primeiro mandato depois da morte do Kennedy, depois de cumprir o segundo, ele podia ser candidato, ele optou por não ser. Mas é a exceção, né? Os demais, o Nixon, o Carter, o Reagan, o Bush pai, o Clinton, Bush filho, enfim, Obama e o Trump, todos tentaram a reeleição. Seria natural que o Biden tentasse. Agora pesa, porque ele vai ter 86 anos quando terminar o segundo mandato, caso ele venha a ser eleito. Então, gera questionamentos. E 70% dos eleitores americanos avaliam que ele não deveria se candidatar de novo. Esse número é quase 50% entre os democratas. Entre os republicanos é quase a totalidade. Então, é algo, com certeza, os republicanos vão usar contra o Biden, questionando também que ele não dá muita entrevista coletiva, ele evita aparecer muito em público. Chama atenção, o lançamento da candidatura dele nessa terça-feira foi feito por um vídeo gravado, não é que ele fez um grande comício para se relançar, que seria o natural, não, foi um vídeo editado, com calma, para evitar, porque o Biden sempre cometeu muitas gafes, historicamente, na carreira dele. Recentemente teve aquela história dele cair da bicicleta, né? Ele estava pedalando, foi parar, foi
parar para falar com as pessoas que estavam na rua, não conseguiu controlar, a bicicleta caiu diante de um monte de câmera, um monte de celular. Tem a história do discurso, né, que ele tá lendo um discurso com teleprompter, né, lendo ali o discurso, e no final do teleprompter, né, do texto do teleprompter, é escrito assim: fim da frase, repita a linha. E ele leu isso, né, em vez de tomar isso como uma instrução. E tem agora essa história recente da semana passada, que é a história do câncer, que isso está pegando fogo nos Estados Unidos agora, porque ele começou a falar sobre mudanças climáticas. Ele falou que era por conta das mudanças climáticas que ele e uma série de pessoas tinham câncer. E aí todo mundo ficou em polvorosa. Como assim? O presidente dos Estados Unidos tem câncer? Daí, na verdade, não. Ele já fez essa confusão com o verbo. Na verdade, ele teve câncer anos atrás, um câncer de pele tratado, não tem problema nenhum. Mas, com certeza, será algo que atacarão o Biden. Então, será uma via que os republicanos, com certeza, usarão. Biden, lembrando que no primeiro mandato ele já foi o presidente, eleito como o presidente mais velho da história dos Estados Unidos. No segundo mandato vai ser disparado o presidente mais velho da história do país. Mas a vida dos republicanos também não está tão fácil, né, Guga? O Trump, que é quase o dono do partido hoje, está mergulhado até o pescoço em problemas com a justiça, e o discurso de algumas alas radicais pode afastar eleitores mais moderados. Com uma previsão de até 12 debates, essa campanha republicana pode ser mais violenta, mais agressiva do que a campanha de fato? Será violenta a campanha dentro do Partido Republicano. Porque uma coisa agora, os adversários evitam um pouco de crítica ao Trump, mas quando você está na primária, se o Trump estiver na liderança das pesquisas, você tem que ir para tudo ou nada. Então, a gente vai observar se o Ron DeSantis realmente se lançar. Ele estava mais forte semanas atrás, ele se enfraqueceu mais recentemente, mas ainda é o segundo maior favorito para ser candidato, né, o governador da Flórida. Ele vai ter que se posicionar em algum momento. Provavelmente eles não vão atacar a ideologia do Trump, mas a bagagem do Trump nos processos na justiça. Nikki Haley também vai tentar usar a experiência dela em política externa, visto que ela foi embaixadora da ONU, também não é uma grande experiência, mas tem também a experiência dela como governadora. A gente tem que ver se o Mike Pence vai realmente se lançar candidato, também seria uma outra candidatura pela via mais religiosa, e também as figuras anti-Trump, o Chris Christie, que não tem chances, governador de Nova Jersey, de ganhar, mas que é um exímio debatedor. Ele destruiu o Marco Rubio nas primárias de 2016 antes de New Hampshire. E ele falou que vai entrar para destruir o Trump. Ele conhece o Trump, é amigo do Trump, inclusive ele tem todo aquele jeito dele mais agressivo, um pouco engraçado, tem senso de humor, foi procurador, inclusive foi responsável pela prisão do pai do Jared Kushner, né? E ele vai para cima do Trump, e aí o Trump vai ter dificuldade, porque em 2016 o Trump assustava com uma novidade. E o Simvaz Jeb Bush era uma figura mais tímida. Agora os adversários sabem como enfrentar o Trump, e o Trump tem uma bagagem agora de processos na justiça. Então a estratégia é atacar a bagagem do Trump, a figura dele, mas não a ideologia dele, a não ser no caso do Chris Christie, mas os outros candidatos vão evitar atacar a ideologia dele, mas sutilmente falando com a bagagem dele, porque está na hora de renovar. E falando no Trump, nos problemas da justiça, os promotores do caso envolvendo o ex-presidente e a atriz Stormy Daniels, eles disseram que querem realizar o julgamento no início do ano que vem, já no meio da temporada de primárias. Em 2020 a gente teve um protagonista inesperado, que foi o final do processo de impeachment do Trump, só que agora, se ocorrer esse elemento a mais na campanha, pode ser um pouco decisivo, ou não, ou uma coisa, outra coisa. Bom, o processo pode atrapalhar o Trump no sentido de que ele não estará nos estados com as primárias, os cálculos, ele vai ter que cuidar, vai dificultar, mas ele vai tentar usar isso a favor dele nas primárias, com certeza. Aí depende muito da narrativa que ele conseguir impor. Mas se houver mais acusações formais, quer dizer, se não ficar só na questão dos Stormy Daniels, surgir acusação formal envolvendo a invasão do Capitólio, aos documentos,
secretos que estavam em Mar-a-Lago, ou especialmente relacionados à eleição da Geórgia, aí pode dificultar o Trump na questão de ter muita bagagem, muito processo, porque os adversários republicanos dele, eles vão atacar. Quer dizer, a gente se recorda, a Hillary contra o Obama em 2008, ela também virou secretária de Estado dele depois, mas assim, eles era um duelo, eles brigavam nos debates. Bernie Sanders, Hillary também tinha brigas enormes. Para Hillary, Sanders é o candidato do sonho, ela a candidata do possível. O senador diz que vai fazer uma revolução, promete ensino superior gratuito e serviços de saúde para todos. Um discurso que encanta os jovens. Hillary alfinetou. Como pagar por tudo isso? É uma promessa que não dá para cumprir. That's a promise that cannot be kept. E sempre foi assim em primária, como teve na primária republicana de 2016. O Rubio, o Ted Cruz, partindo para cima do Trump, perderam, mas eles tentam. Então, e eles vão, com certeza, eles não vão amenizar para o Trump, porque daí é a questão pessoal suponho, Ron DeSantis, querer ser candidato, ele quer ele ser o presidente, mais do que querer ter um republicano na Casa Branca. Então vai, dependendo do cenário, se for só a questão da Stormy Daniels, o Trump talvez consiga usar a favor dele. Mas se ampliar o número de processos, aí fica bem mais complicado para o ex-presidente. Guga Chakra, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do Ao Ponto. As portas são sempre abertas. Obrigada pela participação, bom trabalho aí para você. Obrigado, Barini, obrigado, Carol, e um abraço aos ouvintes. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.